E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu irmão, a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 em diante, diz-nos assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme no Senhor. Meu querido amigo, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele estava falando exatamente do desafio do dia a dia. Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Todavia, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas este texto, ele fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é sim contra principados, potestades, contra os principados das trevas. E aí nós temos que observar que nós vivemos no mundo real, e o mundo real, ele é composto do mundo espiritual e do mundo material. Não adianta nós imaginarmos que o mundo real é apenas o material, porque também tem o mundo espiritual. E é no mundo espiritual que travam-se as verdadeiras batalhas, aquelas que nós não estamos vendo, mas elas estão acontecendo. Nós vencemos um desafio justamente quando fortalecemos a guerra na área espiritual. É por isso que a palavra de Deus nos recomenda orar, jejuar, meditar, louvar a Deus, glorificar o seu nome. O inimigo, ele está o tempo todo tentando nos alcançar, nos atingir. Muitas das vezes, as obras malignas, elas estão tentando se infiltrar na nossa casa, tentando se infiltrar no local de trabalho, tentando se infiltrar na escola, na vizinhança, em qualquer lugar. Satanás, ele tem, quando ele foi expulso do céu e que se perverteu de Lúcifer para Satanás, quando ele caiu, ele trouxe 1/3 das milícias celestiais que se perverteram de anjos para demônio. Então não podemos de maneira nenhuma imaginar que não existe o mundo espiritual. Ele também é real. E a batalha que é travada ali, ela muitas das vezes é que faz com que o mundo material ele seja vitimado. Nós muitas das vezes não conseguimos perceber o quanto o inimigo tenta perturbar um lar, semeando contenda entre um e outro membro da mesma casa, da mesma família. O inimigo, ele anda o tempo todo tentando, nas áreas celestiais, nas regiões celestiais, causar todo tipo de cisânia dentro de casa, entre o marido e a esposa, entre os irmãos, entre pais e filhos. O inimigo, ele tenta o tempo todo, na área espiritual, desarticular a família, desarticular amizades, desarticular companheirismo. Nós temos que estar atentos. Muitas das vezes, o inimigo vem em forma de perturbação. E quando a pessoa é fraca, ele vem em forma de possessão. O
O inimigo muitas das vezes incorpora em pessoas e as usa e delas abusa. Outras vezes, ele não consegue se apoderar ao ponto de nela incorporar, possessá-la, possuí-la. Mas ele fica perturbando. Ele fica ao redor daquela pessoa, levando pânico, medo, levando a angústia da tristeza, da depressão. Muitas das vezes a pessoa vai dormir e não consegue conciliar o sono, tem medo de tudo, de todos, tem medo do escuro, tem medo de ficar sozinha, tem medo quando chove, tem medo quando vem um raio, o trovão. Às vezes a pessoa tem medo e não sabe explicar do que é esse medo. Mas a palavra de Deus nos fala de forma bastante explicativa, esclarecedora. Nós temos uma batalha. Não é possível uma pessoa, no meio da batalha, relaxar, baixar a guarda. Ora, se estamos numa batalha, temos que estar atentos, temos que estar observando as estratégias do inimigo. E na batalha espiritual, fica firme e vence aquele que está em comunhão com Deus, aquele que está sintonizado com a palavra de Deus, aquele que busca Deus nas horas do dia, da noite ou até da madrugada. Meu querido irmão, o mundo material, ele apenas revela a verdadeira batalha que é travada no mundo espiritual. Tem pessoas que dizem: a minha vida não dá certo, eu bato e a porta não abre, eu busco e não encontro, eu procuro e não acho. É porque você está só numa parte do mundo real, que é o material. Mas também tem o mundo real, espiritual, que é lá que são travadas as verdadeiras batalhas e que trazem para o mundo material as consequências. Quando você vence o inimigo em oração, quando você repreende o inimigo de atuar na sua vida pela sua comunhão com Deus, ele fica completamente impedido de atrapalhar a sua vida, de lhe dar prejuízo. Deus, ele quer que vençamos o inimigo exatamente nas regiões celestes. Daniel, determinado dia, orou ao Senhor, e o Senhor logo delegou ao anjo que trouxesse a bênção que Daniel pedia. Mas o texto diz que Daniel levou 21 dias para receber aquela bênção. É que quando o anjo vinha trazer a bênção, o príncipe da Pérsia, dos espíritos malignos, ele impedia que aquele anjo chegasse com a bênção até Daniel. Foi preciso que Deus mandasse o arcanjo Miguel para pelejar contra aquele príncipe das trevas e liberar o anjo para levar a bênção a Daniel. As batalhas espirituais, elas sim são verdadeiras. São elas que promovem as nossas vitórias ou derrotas. É na região celestial que está sendo travada a verdadeira luta. E muitas vezes a pessoa não consegue ver, não tem olhos de fé para poder enxergar aquilo que está acontecendo. O medo, o pânico, a instabilidade, a insegurança, tudo isso é fruto de quem não tem uma constante, genuína comunhão com Deus. A comunhão com Deus nos faz cada vez ficar mais cheios de fé, mais seguros de que o inimigo peleja contra nós e é vencido, porque em Cristo Jesus tudo podemos. Meu querido irmão, está aqui muito claramente no texto. A carta aos Efésios, capítulo 6, o versículo 10, diz assim, vou repetir para você perceber que quando na sua casa alguém está mal-humorado, quando na sua casa alguém está irritado, é o inimigo atacando. O inimigo, ele ataca. E se você não recorrer ao Senhor, não se proteger no escudo chamado Jesus Cristo, ele é capaz de fazer um grande estrago na sua vida e na vida da sua família. De repente, do nada, surge uma grande contenda.
Duas amizades são abaladas porque o mal entendido aconteceu. Na verdade, são ciladas, são armadilhas. É o inimigo atuando. É o inimigo gerando pessimismo, descrença, dúvida. O inimigo, ele quer causar sempre confusão. Quando a pessoa está com a sua mente confusa, ela está intranquila. Aí ela fica perturbada. E essa perturbação acaba passando para as outras pessoas e ela começa a achar que o mundo inteiro está conspirando contra ela. E aí ela se torna uma pessoa revoltada e age a brigar com todo mundo. Eu quero ler novamente este texto, que eu quero que você perceba que o que acontece muitas das vezes com você, ao seu redor, com alguém com quem você convive, não é nada mais senão um ataque na área espiritual. Esta área real espiritual é ela quem determina o que vai acontecer na área real material. Leia agora através deste texto e veja se o que eu estou dizendo não é o que está escrito aqui. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal. E tudo isso acontece nas regiões celestiais. Resistir a isso para que possais suportar, revestindo-vos da armadura de Deus. Havendo feito isso, ficai firmes. Nós temos que nos socorrer em Deus, dizer: Deus, estou sendo atacado, um medo, um pânico me está tentando intimidar. Eu não sei de onde vem, mas eu estou me sentindo muito mal. Eu estou com mau pressentimento. Eu estou com meus batimentos cardíacos acelerados, eu não sei o que é. Eu estou ouvindo vozes, estou ouvindo vultos. Parece que estão puxando meus pés. Eu tenho pesadelos constantes. Meu querido irmão, a batalha na região celestial é a real batalha espiritual. E que você só consegue vencer quando os seus joelhos se dobram e você só corre, vai em busca da armadura, da proteção, da unção de Deus, que te dá a convicção de que em Cristo tu podes vencer. Eu quero te explicar isso, porque muitas pessoas não entendem, até pensam que são azaradas. Tem pessoas que procuram um emprego e não acham, fazem um negócio e tem prejuízo. Tem pessoas que não conseguem de maneira nenhuma executar seus projetos, seus planos. Sempre alguma coisa dá errada. Sabe por quê? Porque no campo espiritual você tem perdido. Quando uma pessoa perde no campo espiritual, é no campo material que isso se vê. É no campo material que a gente sofre os resultados. Eu quero te desafiar a que você diga: eu não sabia que muitas portas se fecham para mim, embora nelas eu bata. Às vezes tento até arrombar, mas elas estão como que lacradas. Eu não tenho tido sucesso em várias áreas da minha vida, nos meus relacionamentos. Eu não tenho conseguido vencer muitas lutas. E aí, como eu não consigo vencer, eu passo para outra luta e deixo aquela luta pendente. Olha, nas regiões celestes é que está a verdadeira batalha
que precisamos vencer. Eu quero te desafiar a que tu busques o Senhor, que tu não penses que uma oração na igreja, uma oração em algum lugar ou até em casa está resolvendo o problema. Não. Não porque o inimigo não para de atacar. Não porque nós não paramos de tentar conquistas. Como nós queremos conquistar sempre algo novo. Como nós estamos em constante e numa vida dinâmica de desafios, nós precisamos da armadura de Deus, do escudo protetor, sabendo que o inimigo peleja contra nós, mas o Senhor, assim como o ex-Lúcifer, que agora é o diabo, quando caiu do céu, trouxe com ele 1/3 das milícias celestes, o Senhor Jesus, quando veio em nosso socorro, trouxe 2/3 das milícias celestes. Significa dizer que para cada demônio, Deus tem 2 anjos para nos ajudar. E o nome de Jesus é que é poderoso para nos dar a vitória. Não descuide da sua vida espiritual, porque é ela que vai lhe abençoar na vida material. Maravilhoso Deus e Pai, queremos neste momento, ó Deus, em que os nossos olhos espirituais estão abertos e que entendemos que as verdadeiras batalhas ocorrem nas regiões celestiais, no campo espiritual. Queremos, ó Deus, travar a boa batalha em Teu nome. Queremos o reforço, ó Deus, da Tua presença, para que só assim vençamos todas as hostes malignas. Pai, em nome de Jesus, queremos derrubar por terra todas as armadilhas ciladas, todos os dardos inflamados, as setas que voam ao meio-dia, o laço do passarinheiro, Deus. Queremos todos colocar de maneira que não possam nos afetar, nos atingir. Por isso, queremos mais de Ti, da Tua comunhão, para que tenhamos a verdadeira libertação. E aí, na área material, todas as coisas aconteçam para o nosso bem, conforme o desejo do Teu coração. Abençoamos o Teu filho e a Tua filha, Pai, que precisa desse reforço de fé, desta comunhão para se livrar de toda tormenta, de todo medo, de todo pânico, de toda síndrome do mal. É no nome de Jesus que oramos e abençoamos, e em Teu nome libertamos todos os oprimidos, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.